Oi, oi. Manepá, Manepá. Essa minha secretaria? Olha, qual é a rodada que começa a tocar? Bocadinho aí. Se quiser ali, eu começo por aqui. Se não vir, então sento na frente. Achei ele vir embora, viu? Quando ela está arredondada aí, sabe desse requerimento? Deixa para outra sessão. A gente lê só Qual é que é isso? dois meninos Bota aí requerimento não. Não, pô, a gente vai fazer uma sessão aqui, que é bem interessante fazer outra. vai fazer Outra outra só bota para requerimento, aprovar bota só o projeto. para não botar requerimento, a gente bota na outra sessão. É porque eu tenho um projeto de resolução aqui. Não, tu bota. Não, o projeto bota, pô. Eu estou dizendo requerimento não. Se bota na outra. Por que tu quer ir embora cedo, é? Eu mesmo vou te levar em casa, amigo. Depois deixa você, a gente vai junto. Vamos lá, dar início? Cadê o Nido? Deixa ele vir aí que a gente... Oi, oi. Não, o termo. Não, vou ler o termo do... É isso que eu digo aqui, é o... Tá, né? O termo é esse aqui. Vai ler agora? Ele lê, mas isso aqui não é para votação não. Isso depende de votação. Aham. Não, pô, é termo da outra reunião que Não você deu termo teve. não, entendeu? Aí, quando eu for abrir a outra, ele lê essa ata aqui, né? Esse aqui não é normal, comum. Pega aí, Ailton, por favor. É. A ata lê na segunda sessão. Ou não? Ou agora? Mas pode votar? É porque a ata não é dessa sessão, é da... Da outra anterior. Mas aquela não foi abertura, né? Hein? Não já tinha fechado as atas? Não. Mas não lembro. Peraí, a gente não abriu o período. Não abriu o período. Então, O período foi aberto. Abriu o período agora. e por que tem ata? Da última sessão do piloto, né? Que o Heriberto Medeiros veio? Né? Que o Heriberto veio? Não, da última Da última sessão, da sim, décima, sim. Ah, tô entendendo. Da 10ª sessão. Isso aqui que ele veio foi esse aqui, o termo. Vamos lá. Oi, oi. Oi, oi. Boa noite a todos. Nesse momento, dou por aberto a primeira sessão do quarto período ordinário do primeiro ano da 15ª Legislatura da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 19 de outubro de 2024. Nesse momento, peço um minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações.
Vê aí. Vou botar para ser lido. Nesse momento, passo a palavra agora ao segundo secretário vereador José Mário para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Dá início à leitura da ata. Ata da 10ª sessão do 3º período ordinário do 1º ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 30 de setembro de 2021, às 10 horas do dia 30 do mês de setembro do ano 2021, no seu prédio sede, situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presentes os senhores vereadores Ailton Aguiar, Claudemir Pedro, Edielso Bezerra, Arley Monteiro, Gessé Andrade, Joelso Gonçalves, José Mário, José Palmeira, Luiz Francisco, estando ausentes os senhores vereadores Manuel José e Tiago Américo. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Edielso e secretariado pelos vereadores José Mário e Luiz Francisco. Ao constar número legal para reunir, o senhor presidente, antes de iniciar os trabalhos, solicitou que fosse feito 1 minuto de silêncio para que todos pudessem fazer suas orações. E, em seguida, a presidência solicitou ao segundo secretário, o vereador José Mário, que fizesse a leitura da ata da sessão 8ª e da 9ª, as quais, depois de lida, foram postas para a deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade, em única votação. Dando continuidade aos trabalhos, a presidência solicitou ao primeiro secretário, vereador Luiz Francisco, que fizesse a chamada dos vereadores e, em seguida, a leitura do expediente do dia, que constou do ofício do gabinete, número 116-22021, e das indicações 64 e 65, e do requerimento 137, ambos de 2021, e do projeto de resolução 03/2021. Terminada a leitura do expediente, a presidência da Casa usou a palavra para solicitar que as proposições lidas no expediente da presente sessão fossem apreciadas em caráter de urgência, para não deixar pendências na pauta de votação, visto se tratar do encerramento do período. A solicitação de urgência foi posta para deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade em única votação. E, de comum acordo com os demais vereadores, a pauta da ordem do dia ficou formada das indicações 64 e 65, do requerimento 137 e do projeto de resolução 03/2021 e dos projetos de lei 08 e 09 de 2021. A indicação
64 de 2021, de autoria do vereador Luiz Francisco, formula apelo ao senhor prefeito para que viabilize a realização de serviços de construção de sanitários públicos na rua Antônio Moraes Cavalcante, Rua da Colônia, mais precisamente no acesso à praia, existente nas proximidades do Bar de Sérgio. A mesma, após a sua leitura, foi posta para deliberação do plenário, sendo quando, na ocasião, seu autor usou a palavra para reforçar a justificativa da proposição, a qual, em seguida, foi posta para deliberação do plenário, sendo aprovada por unanimidade, em única votação. A indicação 65, de autoria do vereador Arlen Monteiro, formula apelo ao senhor prefeito para que, através da secretaria competente, realize serviço de construção de uma praça pública com playground na comunidade do Roque Santeiro. A mesma, após a sua leitura, foi posto para deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O requerimento 137, de autoria do vereador Edielson, formula apelo ao senhor prefeito para que, através do setor competente, viabilize a realização de serviços de reforma e melhoramento da ponte de madeira construída para a travessia do rio Jaguaribe, naquele bairro. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em única votação. O projeto 08/2021, de autoria do senhor prefeito, dispôs sobre a ratificação do protocolo de intenções para a celebração de contrato de consórcio público e das outras providências. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em segunda e última votação. O projeto de lei 09, de autoria do senhor prefeito, dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso do município da Ilha de Itamaracá e das outras providências. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para a deliberação do plenário, sendo aprovado por unanimidade em segunda votação. Segunda e última votação. Não havendo mais nenhuma matéria constante na pauta da ordem do dia, a presidência passou a fazer a chamada dos oradores. O primeiro a fazer uso da palavra foi o vereador Joelson, que inicialmente falou sobre o encontro que aconteceu envolvendo autoridades do Estado, inclusive o governador, com políticos e autoridades da região metropolitana norte, quando foi anunciada a realização de diversas obras, como recapeamento de toda a extensão da PE 35 e da PE 01, Estrada do Forte, iluminação da Ponte Getúlio Vargas, extensiva à rotatória do Forte. Falou sobre a volta do funcionamento do projeto Peixe-Boi Marinho no bairro do Forte Orange. Falou sobre o caos no abastecimento da água no Forte. Parabenizou a secretária municipal de saúde pela prestação de contas. Concluiu voltando a destacar a importância da união e harmonia entre os poderes públicos, principalmente entre os vereadores desta casa, para que as coisas continuem a fluir para o crescimento da ilha de Itamaracá. O segundo a fazer uso da palavra foi o vereador Luiz Francisco, o qual iniciou fazendo um agradecimento à população e aos demais vereadores por estar concluindo mais um período legislativo, apresentando requerimentos os quais refletem as necessidades da população de Itamaracá. E depois de aprovados, são encaminhados para o Poder Executivo para que tome as devidas providências. Concluído, desejando a todos muita paz e saúde. O último a fazer uso da palavra foi o vereador Diel, que inicialmente falou sobre a alegria de estar concluindo mais um período ordinário em paz e harmonia com os demais vereadores, lembrando a todos sobre a importância de se fazerem presente na reunião do dia 19 do mês de outubro, quando terá início o quarto período e contará com a presença do deputado estadual Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Falou sobre a importância do governador do estado voltar a frequentar a ilha de Itamaracá para cumprir
com suas promessas do passado, como o calçamento o calçadão de Jaguaribe, o asfalto da Estrada do Sossego, entre outras, e também cobrar dos deputados que tiveram uma boa votação na ilha, que intervenham para que o governo realize ações que venham amenizar as dificuldades da população da ilha. Falou que, embora esta seja uma casa de debates, se faz importante a união e a harmonia dos vereadores. Falou que na sessão que será realizada no dia 21 do próximo mês, irá a plenário o parecer que trata da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Itamaracá referente ao exercício 2014. Concluiu afirmando que está extensivo aos demais vereadores o convite que recebeu para participar da inauguração do Instituto Geográfico da Ilha de Itamaracá, que será realizada no dia 6 do próximo mês. E não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra e nada mais para ser deliberado na presente sessão, deu por encerrado os trabalhos, marcando próxima reunião para as 10 da manhã do dia 19 do mês de outubro do corrente ano. E, em seguida, solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, pelos secretários e demais vereadores que desejarem. Sala de sessão da Câmara Municipal de Itamaracá, no dia 30 do mês de setembro do ano de 2021. Coloco a presente ata em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Peço agora ao vereador Zero que leia o termo da reunião anterior. Mais uma vez, boa noite a todos. Termo de abertura da primeira sessão do 4º período ordinário da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Itamaracá, em 19 do mês de outubro de 2021. Às 10 horas do dia 19 do mês de outubro do ano de 2021, no seu prédio sede, estando presentes os senhores vereadores Edielson, Luiz Francisco, Manuel José. Estando ausentes os vereadores Ailton Aguiar, Claudemir Pedro, Arlen Monteiro, Gessé Azevedo, Joelson Gonçalves, José Mário, José Palmeiras e Tiago Américo. E, por falta de número suficiente, deixou de ser realizada a primeira sessão do 4º período ordinário da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Itamaracá, tendo a presidência solicitado que seja feita a lavratura do presente termo de abertura, que não dependerá de aprovação e nem de assinatura. Câmara Municipal de Itamaracá, aos 18 dias do mês de outubro de 2021. Observação, dia que se fez presente na casa o deputado estadual José Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Bom, gente, vamos dar início agora à votação das contas do exercício 2014, do prefeito Paulo Batista de Andrade. 47ª sessão. Perdão. Desculpa aí. Peço agora ao primeiro secretário para que faça a chamada dos presentes. Vai ter expediente, não é? Não, na outra sessão. Na outra sessão. Aqui é exclusivo para a votação da conta. Boa noite a todos, colega vereador e público presente. Ailton dos Santos Barbosa Aguiar, presente. Claudemir Pedro de Oliveira, presente. Edielson Bezerra Lins, presente. Arlen Carlos Monteiro, presente. Gessé Azevedo Andrade, presente. Joelson Gonçalves, presente. José Mário, presente. José Palmeira, presente. Luiz Francisco, presente. Manuel José da Silva, presente. Tiago de Lima América, presente. Sem nada no expediente, passa a palavra ao presidente. 47ª sessão ordinária da primeira Câmara,
realizada em 9/8/2018. Processo TCE, relator, conselheira Tereza Doeire. Modalidade, tipo de prestação de conta do governo, exercício 2014. Unidade jurisdicionada, Prefeitura Municipal da Ilha Itamaracá. Interessado, Caulil Gilbran Leca Nejaim, OAB 30.374-PE. Órgão julgador, Primeira Câmara. Presidente da sessão, Conselheiro Valdeci Pascoal. Presidente em exercício da sessão, Conselheira Tereza Doeire. Parecer prévio. Decidiu a unanimidade a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em sessão ordinária realizada no dia 9/8/2018. Considerando que o presente processo se refere às contas do governo, instrumento através do qual o chefe do Poder Executivo de qualquer dos entes da Federação expressa os resultados da atuação governamental, exercício financeiro respectivo, apresentada na forma de contas globais que refletem a situação das finanças da unidade federativa, relevando o planejamento governamental, a política, finanças da unidade federativa, a política fiscal e previdenciária, demonstrando os níveis de endividamento, o atendimento ou não aos limites previstos para a saúde, educação, despesa com pessoal, repasse ao legislativo, bem como o entendimento ou não das normas que disciplinam transparência da administração pública. Artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Considerando que a análise do presente processo não se confunde com as contas de gestão, artigo 70, inciso 2, da Constituição Federal de 88, que se referem aos atos da administração, gerência de recursos públicos praticados por qualquer agente público, tais como admitir pessoal, aposentar, licitar, contratar, empenhar, liquidar, pagar, assinar cheques ou ordens bancárias, inscrever em restos a pagar, conceder adiantamento, etc. STJ, segunda turma, RONS 11.060-GO. Ministro Laurenita Vaz, relator. Para o acórdão, ministro Paulo Mendes, 25/6/2002. Está faltando folha. Considerando a abertura de créditos adicionais sem autorização orçamentária, ausência da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso, exigências do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal e a execução orçamentária apresentando um déficit de R$ 5.945.072,72, correspondente à 11ª da receita arrecadada, relevando por consequência inobservância de disposto no artigo 9º da Lei Complementar número 101, de Lei de Responsabilidade Fiscal, obriga que o gestor promova a limitação de empenho quando a receita não comportar o cumprimento das metas. Considerando a ausência do anexo de metas fiscais e do anexo de riscos fiscais da LDO, descumprindo
os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ações efetivas verificadas no exercício de 2013, processo TCE número 14.01.867-6, quando a arrecadação foi ínfima de apenas R$ 3.620.024, correspondente a 4% arrecadado em 2012, R$ 453.590,23. Último exercício da gestão anterior, configurando, pois, a inobservância ao comando disposto no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece como requisito de uma gestão fiscal responsável e efetiva a arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente, incluindo-se, por óbvio, a dívida ativa. Considerando que a Prefeitura de Itamaracá manteve durante todo o exercício de 2014 com as despesas de pessoal muito acima do limite legal, saltando de 57,48% no segundo semestre de 2013 para 62,13% no primeiro semestre de 2014, e fechando o exercício com o montante de despesa com pessoal em 67,18% da receita corrente líquida, enquanto que o limite seria de 54%, contrariando o disposto no artigo 23 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que as infrações administrativas contra as leis de finanças públicas, artigo 5º, inciso 4, da Lei Federal número 10.028/2000, cuja responsabilidade processada no bojo de um processo específico, artigo 21, inciso 3 da Lei Orgânica deste Tribunal, Lei Estadual número 12.600/04, processo de gestão fiscal por força do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Federal número 10.028, a resolução do TCE número 18/2013 serão objeto do processo TCE-PE 17.21.257-1, formalizado esse fim. Considerando que o quadro de pessoal da Prefeitura é composto majoritariamente por servidores temporários, 682 servidores, em detrimento de efetivos, 459 servidores. A despeito da regra constitucional do concurso público, em desobediência ao disposto no artigo 37, inciso 2, da Constituição da República. Considerando a falta de repasse das atribuições previdenciárias devida ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, conta do servidor e patronal, no montante de R$ 2.491.687,92. Considerando que a análise do processo de gestão TCE-PE número 15.100.403-1 apontou que a Prefeitura deixou de recolher contribuições previdenciárias no regime próprio de Previdência Social, RPPS, no montante de R$ 1.018.787,79, sendo R$ 147.173,68
de contribuições descontada dos servidores, R$ 871.614,11 de contribuições patronais, o que representa 45% do montante total, devido ao RPPS. Considerando o atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS, gerando acréscimos financeiros, juros, multa, atualização momentâneas, etc. Por consequência, o comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial. Considerando a alíquota de atribuição adotada pelo ente conta patronal, foi inferior à definida pelo estudo atuarial, ocasionando o comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio. Considerando que não foram apresentados demonstrativos contábeis regrados em plano financeiro e plano previdenciário em total afronta ao artigo 21 da Portaria número 403/2008 da Previdência Social no tocante ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, e não foram preenchidos os demonstrativos previdenciários exigidos pelo artigo 53, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que foram verificadas inúmeras divergências entre as informações constantes no sistema SAGRES e da presente prestação de contas, bem como o descumprimento de diversos índices da resolução do TCE, número 18/2014. Considerando a transparência da gestão, é importante requisito para o exercício da cidadania, cabendo ao gestor fornecer à população, no mínimo, as informações exigidas por lei, enquanto que, a despeito desse princípio, regra, registro da auditoria, e num sentido de não disponibilizar das informações sobre execução orçamentária, financeiras, em meios eletrônicos de acesso público. Processo de elaboração da LDO, LOA, da LDO 2015, LOA 2015, e revisão do PPA 2015, indicando não realização quadrimestral de audiência pública na Casa Legislativa Municipal, para avaliar o cumprimento das metas fiscais em descumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, não disponibilização da divulgação de informação mínimas estabelecidas no artigo 8º da Lei no sítio eletrônico oficial do município, em desacordo com a Lei Federal número 12.527/2011, ou Lei de Acesso à Informação. Ausência de serviço de informação ao cidadão em descumprimento ao artigo 9º da Lei de Acesso à Informação. Lei Federal número 12.527/2011. Remessa das informações relativas ao módulo de execução orçamentária e financeira em via eletrônica, encaminhada ao TCE-PE, com atraso. Remessa das informações relativas ao módulo de pessoal em via eletrônica, encaminhada ao TCE-PE, com atraso. Considerando que a Prefeitura da Ilha de Itamaracá não forneceu o seu plano municipal de saneamento básico, descumprindo o artigo 9º, inciso 1º da Lei Federal número 11.445/07,
que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico, PNSB, considerando o disposto nos artigos 70, 71, inciso 1, combinados com o artigo 75, bem como com os artigos 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal e o artigo 86, inciso 1º da Constituição de Pernambuco, emitir parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Itamaracá a rejeição das contas do senhor Paulo Batista de Andrade, relativa ao exercício financeiro de 2014. Determinar, por fim, o seguinte: ao Ministério Público de Contas, envio de cópia do relatório de auditoria ao Ministério Público de Contas para providências cabíveis quando a aplicação dos dispositivos da súmula número 12, publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, do dia 3/4 de 2012, a retenção da remuneração de servidor como contribuição e não repasse ao respectivo regime, poderá configurar crime de apropriação indébita previdenciária e deve ser comunicada ao Ministério Público, considerando as contas anuais. A Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá, por medida meramente assessoria, envia ao Tribunal Prefeito do município da Ilha de Itamaracá cópia do interior teor desta deliberação. Primeiro, envio de cópias do relatório de auditoria à Receita Federal do Brasil, considerando o não recolhimento e repasse de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, presentes durante o julgamento do processo na sessão. Conselheiro substituto Luiz Arcoverde Filho, substituindo o conselheiro Valdeci Pascoal. Acompanha. Conselheira Tereza Dueire, relatora do processo, presidente em exercício da sessão. Conselheiro Ranilson Ramos, acompanha. Procurador do Ministério Público de Contas, Guido Rostandi Cordeiro de Monteiro. Essa aqui é a minha grande. Esse parecer que tu leu foi da comissão ou do tribunal? Esse é o tribunal. Comissão ainda vou ler, né? Trata-se de análise prévia de contas do governo da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá, relativo ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Paulo Batista de Andrade, para a emissão do parecer prévio por parte do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, TCE-PE, na forma prevista pelo artigo 86, parágrafo 1º, inciso 3, da Constituição Federal e do artigo 2º, inciso 2, da Lei Estadual número 12.600, de 2004, Lei Orgânica do TCE-PE. Cumpre destacar inicialmente que as contas de governo são um instrumento através do qual o chefe do Poder Executivo de qualquer dos entes da Federação expressa os resultados da atuação governamental no exercício financeiro respectivo. Trata-se de contas globais que refletem a situação das finanças da unidade federativa, relevando o planejamento governamental, política fiscal, previdenciária, demonstrando os níveis de planejamento governamental, política fiscal, previdenciária, demonstrando os níveis... Aqui.
endividamento, o atendimento ou não aos limites previstos para a saúde, educação, despesa com pessoal e repasse ao Poder Legislativo, bem como atendimento às normas que disciplinam a gestão ambiental e transparência da administração pública. O regime jurídico de contas do governo, artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal de 88, é exclusivo para gestão política do chefe do Poder Executivo e prevê o julgamento político, levando a efeito pelos vereadores mediante auxílio técnico do TCE-PE, que emite parecer prévio à Câmara Municipal recomendando que as contas sejam aprovada ou reprovada. Entretanto, o parecer do TCM só pode ser mudado com 2/3 dos votos dos vereadores. Portanto, a análise presente processo não se confunde com as contas de gestão. Artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal de 88, que se referem aos atos de administração e gerência de recursos públicos praticados por qualquer agente público, tais como admitir pessoal, aposentar, licitar, contratar, empenhar, liquidar, pagar, assinar cheques ou ordens bancárias, inscrever em restos a pagar, conceder adiantamentos, etc. Essa parte aqui eu já li, é parecida com a outra. Oi? Não é só o parecer, não está no relatório todo, nem demorar. Mas eu só vou ler isso aqui agora. Aí depois eu vou ler a defesa de... Que era só o relatório da comissão. Vamos lá. O relatório preliminar, auditoria, documento 83, apontou em sua conclusão que... Segue. 1. Falta de elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso em desconformidade com o artigo 88. 2. Abertura de créditos adicionais sem autorização orçamentária em total afronta a lei municipal. 3. Ausência de devida cobrança da dívida ativa em transgressão ao disposto no artigo 11, parágrafo único e 13 da Lei Complementar. 4. Falta de repasse das contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. 5. Falta de transparência da dívida do município com a RGPS e a CELP. 6. Divergência entre as informações constantes do sistema SAGRES e da presente prestação de contas em desacordo com a disciplinando pela lei estadual. 7. Descumprimento de diversos itens da resolução do TCE. 8. Ausência do anexo de metas fiscais e do anexo de riscos fiscais na LDO. Descumprimento os parágrafos 1º, 2º, 3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 9. Envio de relatório resumidos da execução orçamentária fora do prazo previsto no artigo 5º da Constituição, o artigo 3º da Resolução do TCE número 18/2013, bem como envio de relatórios de gestão fiscal, RGF, fora do prazo previsto. 10º, burlar a regra constitucional do concurso público em desobediência ao disposto no artigo 37, inciso 2 da Constituição da República e aos princípios gerais balizadores da atividade
estatal. 11. Despesa total com pessoal acima do limite congente, previsto na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 12. Realização de despesa com recursos do Fundeb sem lastro financeiro. 13. O RPPS da Ilha de Itamaracá não apresentou os demonstrativos contábeis segregados em planos financeiros e planos previdenciários, em total afronta ao artigo 21 da Portaria número 403/2008 da Previdência Social. 14. O anexo 4 do RREO, demonstrativo das receitas e despesas previdenciária do RPPS do município da Ilha de Itamaracá, não foi preenchido o valor do plano financeiro, nem plano previdenciário. 15. Intempestividade no recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS, gerando acréscimo financeiro, juros, multa, atualização monetária, etc. E o comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial. 16. Alíquota de contribuição do ente conta patronal, definida pela atuário, é inferior à adotada pelo RPPS da Ilha de Itamaracá, ocasionando o comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio. 17. A Prefeitura da Ilha de Itamaracá não forneceu o Plano Municipal de Saneamento Básico, descumprindo o artigo 9º, inciso 1º da Lei Federal. 18. Não houve a disponibilização das informações sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos do acesso público. Pega só o parecer. Não houve a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração da LDO 2015, LOA 2015 e revisão do PPA 2015, indicando o não cumprimento do previsto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não houve a realização quadrimestral de audiências públicas na Casa Legislativa Municipal. Avaliar o cumprimento das metas fiscais em descumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não houve a disponibilização da divulgação de informação mínimas estabelecidas no artigo 8º da lei no sítio eletrônico oficial do município, desacordo com a Lei Federal 12.527/2011, ou Lei de Acesso à Informação. Bom, gente, aqui eu vou ler a defesa agora das comissões. Ai, me dá um... Já suei. Bom, aqui as comissões se pronunciam, né? Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, Casa Justo Ferreira de Araújo, Comissão de Finanças, Orçamento e Obras Públicos da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá. Aos 9 dias do mês de abril do ano de 2021, na Sala das Comissões, reuniu-se a Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras e Serviço Público da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá para oferecer parecer
ao relatório final de julgamento de contas do governo, ano de 2014, processo TCE-PE número 15.100.179-0, interessado Paulo Batista de Andrade, quando, na ocasião, o presidente da comissão, o vereador Ailton dos Santos Barbosa de Aguiar, nomeou para a função de relator o vereador Joelso Gonçalves de Jesus dos Santos. Relatório. Recebido o presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, a incumbência de ser relator das contas do governo do ano de 2014, processo TCE número 15.00179-0, do então prefeito Paulo Batista de Andrade. Inicialmente, cumpre-se afirmar que a Constituição Federal afirma que as atribuições para julgamento de contas de governo do gestor é da Câmara Municipal, artigo 29, 11, artigo 31, artigo 2º e 71. O regimento interno dessa Casa Legislativa, bem como a lei orgânica do município da Ilha de Itamaracá, cabe à Comissão Permanente de Finanças e pronunciamento sobre o tema em comento, qual seja contas e governo, ano 2014, do então prefeito Paulo Batista de Andrade. Desta forma, as contas do governo de 2014, processo TCE, do então gestor Paulo Batista de Andrade, a qual fui designado relator, faço neste ato uma breve sintética diagramação no que consta no parecer prévio da lavra da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, afirmando de logo que, após longa análise, a grande maioria da desaprovação pelo Tribunal de Contas se trata de erros meramente formais, que não foram considerados pelo órgão julgador e que agora devem ser revistos por essa Comissão de Finanças, em razão do princípio da legalidade, razoabilidade e justiça. Primeiro, cronograma financeiro e programa mensal de desembolso. 2. Programa orçamentário superestimado. 3. Arrecadação de dívida ativa nula. Despesa de pessoal acima do limite de 54%. 5. Concurso público para contratação de pessoal. 6. Repasse das contribuições previdenciárias. 7. Alíquota de contribuição previdenciária. 8. Demonstrativo financeiro do plano previdenciário. 9. Divergência dos sistemas SAGRES. 10. Portal de transparência. 11. Plano municipal de saneamento básico. Vamos ao parecer. Quanto ao INTE 1, acima apontado no que se refere ao cronograma financeiro, advém alertar aos membros desta comissão de que o referido cronograma foi apresentado pelo gestor em sua defesa administrativa, no processo que, ora, sou o relator. Certo é que tal documento não foi observado pela Câmara Julgadora do TCE, fato que deve ser revisto por essa Comissão de Finanças, uma vez que se encontra sanada a alegação constante do parecer prévio. Neste sentido, não prosperando o considerando do parecer prévio. Quanto ao INTE 2, que afirma
programação financeira superestimada neste ato, levo em consideração que todo o processo orçamentário e elaboração das leis neste município são da competência do técnico em contabilidade, que responde pelo município, perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, pessoa que é especializada neste item, ficando o gestor completamente fora de sua competência e responsabilidade, eis que sequer foi aplicado ao gestor Paulo Batista qualquer multa ou reparação, nem mesmo imputação e qualquer tipo de apropriação ou dano ao erário. Eis que compete ao setor de contabilidade do município gerir e colocar no orçamento o que efetivamente pretende o município gastar em sua gestão anual, ficando sobre a responsabilidade do técnico contábil suas declarações. Não é dado do senhor Paulo Batista Andrade responder por um erro cometido pela contabilidade que, porventura, tenha superestimado o orçamento, nem mesmo fazer qualquer imputação ao senhor Paulo Batista Andrade, porque não existiu dano ao erário e porque ainda a ninguém é dado responder por um crime ou infração que não tenha dado causa. Quem cometeu qualquer delito neste sentido foi o contador, até porque não existe a possibilidade de responsabilidade subsidiária do gestor, posto ser defeso na lei a responsabilidade objetiva do gestor. Nesta forma, deve ser revisto o parecer para que seja imputado ao contador contratado pelo município para responder sobre sua incúria. Quanto ao item 3, que trata de arrecadação de dívida ativa nula, não prospera a indicação do TCE, porque sua falácia é rebatida pelo gestor Paulo Batista de Andrade, ao apresentar para este relator o retorno de movimentação bancária, movimento 1/1 de 2014 a 31/12 de 2014, extrato onde consta que a Procuradoria do município fez cobrança de dívida ativa e arrecadou para os cofres públicos neste período o seguinte: a dívida ativa predial, R$ 316.317,94. Dívida ativa atuarial, R$ 295.837. Tributos diversos, R$ 140.620. Quanto ao índice número 4, referente à despesa de pessoal acima do limite de 54%, é de ser levado em consideração o município vive sobre égide dos repasses procedidos pelo governo federal referente ao FPM e estadual no percentual do ICMS. Desta forma, o gestor possui uma instabilidade de percentual de pessoal posto à variação de arrecadação no mês. O valor é alto, no outro mês o valor fica abaixo do razoável. Existe no direito o princípio da inexigibilidade de conduta diversa, posto que o gestor não deu motivo essencial
a alteração do índice. Para haver crime, a que está presente o dolo, ou seja, intenção do agente em praticar o fato que se conhece contrário à lei. O gestor Paulo Batista Andrade não deu margem à queda da arrecadação, posto que o índice de pessoal depende de fatos externos de apuração a ser procedida pelo governo federal, FPM, e pelo governo estadual, ICMS. Desta forma, quando a arrecadação baixa em um mês, o índice de pessoal aumenta automaticamente, não sendo de responsabilidade do gestor. Tal fato porque existiu a inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, elevação do índice de pessoal. Não foi vontade direta do gestor, não podendo o mesmo responder por um ônus a que não deu causa. Por esta razão, deve ser rejeitado o parecer prévio do TCE, aprovando-se contas de 2014 de Paulo Batista Andrade. Quanto ao item número 5, concurso público para a contratação de pessoal, pode ser afirmado que muitos gestores sofrem com este dilema, ou seja, a contratação de pessoal para gerir a máquina pública tem que ser procedido mediante nomeações e contratação de pessoal capazes, posto não existir pessoal técnico capaz dentro do corpo efetivo do município. A gestão ou governo municipal não pode parar, posto a existência dos serviços essenciais e necessários, como a coleta de lixo e detritos, a saúde da população, a educação, os serviços sociais necessários. Ademais, o gestor não pode parar a máquina pública, motivo porque justifica a contratação, sendo certo que tais contratos são procedidos mediante seleção simplificadas, o que de logo ameniza a culpa do gestor em não prestar concurso público, devendo neste item ser aprovado com ressalva. Quanto ao repasse das contribuições previdenciárias referente ao item número 5, de logo observo que o prefeito Paulo Batista de Andrade não participava diretamente da elaboração da folha de pagamento e das quais de recolhimento das contribuições sociais, de modo que não pode ser responsabilizado por ato de terceiro, sob pena de se aplicar a responsabilidade objetiva. Outro sim, é ilegal, mas não improbra a conduta do prefeito que descontou contribuição social sem repassá-las ao INSS, posto que não ficou com o numerário para ele próprio, nem cometeu apropriação indébita. Tenho que, quando muito, teria que ser imputado ao gestor uma multa e a obrigação de recolher ao INSS os valores devidamente corrigidos, as suas expensas, sei lá. Como não foi imputado ao gestor, tenho que, pela omissão do TCE-PE, devem ser aprovadas as contas do gestor, repudiando-se o parecer prévio, número 15, tal. Quanto ao item número 7, a alíquota da contribuição previdenciária, tal equalização setorial de valores
e índice de aplicação do percentual são da competência constitucional do governo federal, devendo-se também saber, somente agora, no ano de 2019, foi que o governo federal instituiu norma para que o percentual de 11% fosse aumentado para o percentual de 14%, não podendo a lei retroagir em desfavor do contribuindo. Até porque a lei que trata de taxa, imposto, inclusive percentual, precisa de aprovação do governo federal, cabendo somente ao município fazer seu cumprimento. Como ao gestor não é dado cumprir o que ainda não existe, ante o princípio da legalidade, deve o gestor ser respaldado em ter suas contas com aprovação neste item. Demonstrativo ao item número 8. Demonstrativo financeiro do plano previdenciário. Trata-se de um ato meramente administrativo do gestor. Ato porque o plano atuarial da Previdência da própria Previdência Social Itamaracá Prev. É este instituto quem deve cumprir a exigência de assuntos atuariais. Aliás, no município da Ilha de Itamaracá, a gestão previdenciária é independente, tem personalidade jurídica própria, inclusive saliente-se a prestação de contas do Itamaracá Prev é feita pelo próprio Instituto, sem qualquer ingerência do gestor. Portanto, o plano previdenciário dos empregados do município são da competência privada do Itamaracá Prev, a quem compete fazer os estudos atuariais para seus gastos e custos. Não pode o gestor cumprir o ônus que não é de sua competência. Deve ser rejeitado o relatório prévio neste sentido, aprovando as contas. Quanto às divergências dos sagres, não informou ou especificou o parecer prévio do Tribunal de Contas. Quais foram as divergências encontradas em desfavor do gestor Paulo Batista de Andrade? Motivo por que não prospera o parecer prévio. Neste sentido, devendo ser rejeitada, até porque se trata de erro formal, que deve ser apenado com multa, que deveria ser aplicada apenas multa. No que se refere ao portal da transparência, não é motivo de rejeição e contas, merecendo apenas a aplicação de multas, por descumprimento de um procedimento administrativo de publicidade. Plano Municipal de Saneamento Básico. Foi apresentado pela Secretaria de Infraestrutura, sendo sanada toda e qualquer irregularidade porventura existente, posto que tal plano para a gestão completa, não somente para 12 meses, e este foi regiamente acostado nos autos do processo administrativo do Tribunal de Contas, merecendo ser isentado o gestor, tal fato deve ser aprovado com ressalvas. Por todo exposto, o relator deste procedimento vota pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas, submetendo aos senhores membros desta Comissão de Justiça da Câmara Municipal, da Câmara de Vereadores do município de Itamaracá, parecer no sentido de ser rejeitado o parecer prévio procedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e, por sua vez, aprova as contas do gestor
do gestor Paulo Batista Andrade, ante a justificativa procedida e os erros meramente formais apontado justificativa procedidas e erro meramente formais, contas de governo, estas relativa ao exercício de 2014, processo 15 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, deve ser lavrada o competente decreto legislativo nos termos do regimento interno legislativo municipal, rejeitando o parecer do Tribunal de Contas e aprovando as contas de governo de 2014 do Paulo Batista de Andrade. Eu, Joelso Gonçalves dos Santos, vereador Ferrugem, relator deste feito, assino e submeto a este parecer aos membros desta Comissão de Finanças para apreciação e votação. Relator Joelso, presidente Ailton e membro Manuel José da Silva. Ai, gente, desculpa aí a falta de ar. Ô, nego. Agora, não é em discussão, é em votação. Cada um vai discutir o seu voto. Não, pô, isso aí agora é votação, pô. Discute na hora. Bom, gente, como todo mundo... Assinou. Bom, gente, como todo mundo sabe, votação de contas do prefeito do exercício financeiro de 2014, nesse caso, e em outros também, ele é feito individualmente, né? O vereador se dirige à tribuna, justifica o seu voto e vota contra o parecer do Tribunal de Contas ou a favor do parecer do Tribunal de Contas. Votando contra o parecer do Tribunal de Contas, está aprovando a conta do prefeito. Votando a favor ao parecer do Tribunal de Contas, está rejeitando a conta do prefeito. Estão cientes aí? Questão de ordem, presidente. A questão da votação tem que ser posto para saber se é aprovado dessa forma ou se... Não estou querendo ensinar, estou dizendo assim, se eu tenho que botar em votação para saber se vai ser na tribuna ou se o vereador ele fica de pé, ou se quer a votação, se eu botando em discussão parecer. Não, ela não funciona desse jeito, não. Ela funciona um por um. Cada um vem aqui à tribuna e dá seu voto e justifica o porquê está votando. Nesse momento, eu queria fazer aqui a linha, o primeiro vereador, queria chamar Manuel do Gás para pronunciar o seu voto e justificar se vota contra o parecer do Tribunal de Contas, aprovando as contas do prefeito, ou se vota a favor do parecer do Tribunal de Contas, rejeitando a conta do prefeito. Boa noite, o público, e boa noite, o público de casa, e boa noite, os pares e a mesa dessa casa. Meu presidente, eu não fui parte desse governo de 2013 a 2016, mas eu acompanhei os trabalhos do prefeito nesta ilha, que eu resido aqui com a minha empresa, e realmente teve alguns erros, com certeza teve. Mas o prefeito trabalhou bem em prol do povo de Itamaracá, empregou muita gente, realmente ele se excedeu no erro de contratação, mas foi muito feliz de que deu emprego ao povo da ilha. Nós, como comerciantes, a gente sentiu que a renda do povo de Itamaracá melhorou e fluiu bem o dinheiro na nossa ilha.
E eu vou votar sim a favor do prefeito. Esse é meu voto. Do prefeito não, do parecer Eu vou votar no parecer das comissões e meu voto é a favor do prefeito. Ok, Manuel. Queria chamar o vereador Dema. Boa noite a todos. Bom, gente, tendo em vista, tenho acompanhado o trabalho do prefeito e eu voto contra o parecer do Ministério Público. Tribunal de Contas. Ok. Vereador Arley. Boa noite a todos de casa, público presente, a mesa diretora e os pares vereadores. Eu voto contra, presidente, o parecer do Tribunal de Contas. Vereador Gessé. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Boa noite ao público presente. Boa noite ao público das redes sociais. Eu voto contra o parecer do Tribunal de Contas. E, para quem não entendeu, eu estou votando a favor as contas do prefeito Paulo Batista em 2014. Boa noite a todos. Vereador Irmão Tiago. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, público presente e os que estão em casa. Nesse momento eu também quero declarar o meu voto contra o parecer do Tribunal de Contas, votando a favor das comissões e assim continuando nossa missão. Obrigado. Vereador Ferrugem. Boa noite, mesa diretora, aos companheiros vereadores, ao público presente, ao nosso amigo Dida da oficina, que já fez parte dessa casa. Boa noite a você, meu amigo. Boa noite ao público de casa. E, presidente, vou votar, já dei meu relatório, né? Continuar com o meu voto e desejar a todos uma boa noite. Meu voto já sabe que é contra o parecer do Tribunal de Contas. Vereador Bill da Laje. Tu vai contra... Zero? Ferrugem vai contra o voto dele mesmo? Boa noite a todos. Meu voto é contra o parecer do Tribunal de Contas. Obrigado, presidente. Ok. Vereador Ailton. Boa noite a todos, senhores vereadores, mesa diretora, público presente, público de casa. Meu voto é contra o parecer do Tribunal de Contas, dessa forma acompanhando as comissões, do qual sou presidente. Boa noite a todos. Vereador Zé Elias. Eu peço permissão ao plenário para disputar daqui mesmo. Eu vou votar a favor das comissões, o meu voto. As comissões. Vereador José Mário. Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, público presente, e saudar aqui o amigo Dida, que fez parte dessa casa junto com a gente aqui na legislatura passada, e os secretários que estão presentes também se sintam saudados de todos presentes. Saudar também o público de casa que nos acompanha nas redes sociais. Antes do voto, quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento, estar aqui mais uma vez cumprindo nosso dever, e quero dizer que voto contra o parecer do Tribunal de Contas. E sobre a justificativa, após o feriado, eu estou protocolando escrita, uma justificativa aqui na casa, e que Deus abençoe a todos. Oi.
Bom, gente, mais uma vez boa noite ao público de casa, vocês que fazem presente. Forte abraço ao secretário de Juventude que está aqui se fazendo presente. Alguns outros companheiros que compõem, faz parte aí da prefeitura. E um forte abraço ao meu amigo e irmão querido Dida, assim como um forte abraço ao secretário de governo Luquinha. O meu entendimento em desfavor às contas do atual prefeito, acompanhando o parecer prévio do Tribunal de Contas, tendo em vista que a análise feita pelos técnicos daquela corte não me deixa dúvida que existiam alguns erros. Então, erros cometidos pela gestão anterior, e eu não poderia deixar de acompanhar e dar meu voto nesse sentido. Nada contra o atual prefeito, nada contra a gestão. Eu estou aqui apenas fazendo um julgamento das contas da gestão anterior. Desejo que nessa gestão ele faça um excelente trabalho, que Itamaracá prospere, que cresça, mas que o meu voto nesse sentido não tem... nesse momento já está vencido, porque foram 10 votos contra o parecer do Tribunal de Contas e, consequentemente, 10 votos a favor ao parecer das comissões. E eu queria fazer essa síntese para que deixasse bem claro que eu voto a favor ao parecer do Tribunal de Contas. Sem mais, um forte abraço e até daqui a pouco. Com isso, conclamo o resultado. Reprovado o parecer do Tribunal de Contas por maioria absoluta, ficando as contas de 2014 aprovada o parecer das comissões. Então, nesse caso, 10-1. Ok, gente? Bom, gente, agora eu queria dar um recessozinho de 5 minutos, enquanto faz o cabeçalho, para a gente abrir uma outra sessão aqui. Nesse momento, vereador Zé, obrigado. Queria quebrar o interstício aqui de 5 minutos ou 10 minutos, para que a gente possa fazer a outra sessão. Então, coloque em discussão a quebra de interstício. Queria a votação dos... em discussão... Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado a quebra de interstício por unanimidade. Vou dar 5 minutinhos enquanto faz o cabeçalho da segunda sessão aqui para a gente dar continuidade.